Olá, pessoal. Boa tarde para o quinto ano B. Bom dia para o quinto ano A. A nossa aula de hoje é a 15ª aula de Ciências e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a conservação dos alimentos. Na aula passada, a gente falou da alimentação saudável, né? Alimentação equilibrada. E hoje nós vamos falar da conservação dos alimentos, que é um assunto também muito importante para termos uma boa alimentação. Então, a conservação dos alimentos. Nós percebemos que um alimento está estragado pela aparência, pela cor, pelo cheiro e pelo sabor alterados. O apodrecimento é causado pela ação dos fungos e bactérias. Logo que você pega um pãozinho, em casa às vezes você compra muito e você passa 2 dias, no dia seguinte a gente já começa a ver aqueles esverdeados, né? Onde tem os mofos no pão ou no queijo, certo? Então, ali já não vai servir mais para a gente comer, porque ele já está estragado. Então, a gente já começa a perceber que eles não servem mais para comer pela aparência. A gente já vê que ele fica esverdeado, pelo cheiro também, que já fica um cheiro ruim, e até pelo sabor alterado, certo? Então, quais são os objetivos para a conservação dos alimentos? Primeiro, inibir ou retardar a ação dos micro-organismos decompositores. Isso é um dos objetivos para a conservação dos alimentos. Depois, proteger e destruir os micro-organismos. Terceiro, prolongar o tempo de prateleira em que eles podem ser consumidos. O quarto, melhorar ou manter as características higiênicas. E o quinto, aumentar o número de produtos disponíveis para alimentação. Certo? Então, aí nós temos 5 objetivos para a conservação dos alimentos. E agora nós vamos ver a técnica de conservação dos alimentos. Então, as técnicas químicas, a defumação, salga e a adição de conservantes. Técnicas físicas, calor, a pasteurização, a esterilização, e o frio, que é a refrigeração e a congelação. Então, a desidratação e secagem é a extração deliberada e em condições controladas da água que os alimentos contêm. Eu já coloquei aqui alguns exemplos sobre a técnica de desidratação e secagem. A defumação. Esse método de conservação que tem como fundamento o emprego de fumaça para inibir o crescimento microbiano, certo? Aqui são aqueles que a pessoa coloca a carne sobre uma fogueira, né? Que para receber aquela fumaça. É o método de defumação. E a adição de conservante. Muitos alimentos industrializados, eles contêm conservantes, que são substâncias que diminuem ou impedem a ação dos micro-organismos decompositores. Isso é o que vocês mais veem, né? Quando a gente vai comprar o salgadinho ou vai comprar o leite naquelas caixinhas ou qualquer outro produto industrializado, que lá vem os ingredientes, eu só coloquei aqui, não coloquei nenhuma figura, só coloquei aqui os ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar cristal, fermento biológico, sal refinado e extrato de malte. Contém conservante, ó, veja bem, contém conservante propionato de cálcio, PIX, e contém glúten, glúten. Presta atenção, nessa adição de conservantes é mais para alimentos industrializados, certo? A presença de conservante é indicado no rótulo dos alimentos, que é na embalagem, gente, no rótulo, embalagem. Sempre vem, quando vocês for comprar um produto industrializado, pode ser a sardinha, pode ser o salgadinho, pode ser o leite que vem naquela caixinha, você precisa observar quais conservantes vêm naquele produto. Quais tipos de conservantes. A refrigeração e o congelamento. A conservação pelo frio é uma das mais utilizadas no dia a dia da população.
os congelados, eles vêm se tornando cada vez mais frequentes na mesa do brasileiro. E a refrigeração doméstica é a principal arma da população contra a deteriorização dos alimentos e consequentemente, o desperdício. Porque quando você vai fazer a comida, todo mundo come, ainda sobra um resto de comida, você já coloca lá em uma Tupperware, coloca lá na geladeira, já, para evitar do desperdício. Porque se você deixar lá na panela, lá em cima do fogão, ele vai se decompor, vai perder, vai ficar estragado. Então, a gente já coloca lá na geladeira, a gente já coloca fruta, coloca o leite, coloca sobra de alimentos e até mesmo a cebola que você utiliza no dia a dia. Você vai, às vezes, pega uma cebola grande, vai temperar uma panela lá, você não utilizou a cebola toda, ficou um restante, você coloca em um recipiente e coloca lá na geladeira para ser utilizada depois, certo? A pasteurização. Na pasteurização, os alimentos eles são aquecidos em altas temperaturas e depois resfriados rapidamente. Então, esse processo mata muitos micro-organismos, incluindo os que causam doenças. Mas, após a pasteurização, se o alimento entrar em contato com o ar, ele pode ser contaminado novamente. Vocês viram aí, gente, que a pasteurização, eles são aquecidos à temperatura e depois são resfriados rapidamente, só que esse processo ele mata muito micro-organismo. Só que depois, se ele for exposto ou se receber algum tipo de ar for aberto, destampado, ele volta a ser contaminado novamente, certo? E aí eu coloquei aí os alimentos pasteurizados. Aqui tem o leite e aqui tem vários alimentos pasteurizados, certo? Olha uma outra coisa muito importante que vocês precisam saber, gente. Prazo de validade. Esse prazo de validade é muito importante até na hora que a gente vai comprar o salgadinho. Porque sempre criança, eles gostam de salgadinhos, gostam de iogurte, né? Essas coisas. Então, o que é que você tem que fazer? Quando você for comprar um tipo de lanche desse, a primeira coisa que você tem que ver é o prazo de validade. Para saber se aquele alimento ou aquele produto não está estragado. Então, as técnicas estudadas, elas prolongam o tempo de conservação do alimento, mas não garantem que ele dure eternamente. É lógico que nenhum produto vai durar eternamente. Ele tem um prazo de validade. Tem uns que têm a validade de 1 ano, outros que têm só de 30 dias, outros de 28 dias, outros de 90 dias e daí sucessivamente. Por isso, é importante observar a data de validade do alimento. Isto é, a data limite para o consumo, certo? E sempre você vê isso, você pode dizer, professor, e onde é que a gente vai encontrar isso? Lá no rótulo, lá na embalagem. Lá vai ter a validade, o lote, certo? Tem as vantagens, as desvantagens, certo? Da data de validade de um alimento. Então, gente, agora é a sua vez. O que é que eu quero que vocês façam? Fazer uma pesquisa com os alimentos de sua casa e anotar a data de fabricação e o prazo de validade. Sempre de olho na validade, certo? Então, gente, a nossa aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Eu estou no grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, certo? Beijo, até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar